Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos aqui transmitindo para vocês a Escola Bíblica Dominical. Essa live é em prol, da coronavírus, que nós não podemos ter, o povo reunido, um culto presencial. Mas nós estamos diante deste culto para transmitir exatamente para você tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para que nós possamos fazer. A nossa lição de Escola Bíblica Dominical do dia 5 de abril de 2020 é a carta aos Efésios, é uma saudação aos destinatários. Aqui nós temos o texto áureo que diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 2. E a verdade prática que diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e logo após, em Atos, capítulo 19, versículo 1 e 7. Está escrito, Efésios 1 e 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos 19 e 1, diz o seguinte: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Meus queridos, a nossa lição bíblica dominical está começando um novo trimestre, e nós vamos falar essa carta aos Efésios, a carta que Paulo direcionou à igreja do Senhor. E nós vamos falar da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Gostaria, de estar com a igreja cheia, o povo presente, mas as nossas necessidades do momento não nos permite isso. Mas nesse momento eu gostaria de deixar o meu cumprimento a todos os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Nós temos 4 classes adulto, sendo Heróis da Fé, com o nosso pastor Jânio lecionando, Rosa de Saron, com as nossas professoras Andréia e Conceição, Rompendo em Fé, com nossa irmã Elma e nossa irmã Cláudia, o Shekinah com Bruno e o Edione, e o Heróis da Fé também nós temos o nosso irmão Lisney, que está aqui conosco nessa live, Nós estamos aqui e ele está aqui acompanhando. A classe jovens, nós temos a Manu, o Wilson e o Henrique, e a 4 classes infantil, com as nossas 11 professoras, Que Deus possa abençoar vocês, aonde quer que você esteja, no teu lar, e que possa estar orando por nós, orando pela igreja, orando por esse povo brasileiro que está passando por essa necessidade de bênção na sua vida nesse momento tão difícil. Esta carta aos Efésios, irmãos, é uma carta direcionada ao povo de Éfeso. Éfeso era uma cidade, a capital da província romana, fundada por volta de 1050 a.C., no continente da Ásia. Hoje ela faz parte da Turquia, entre a Europa e a Ásia, o sudoeste da Europa. Hoje a sua principal cidade é a Istambul, que é a antiga Constantinopla, citado na Bíblia Sagrada.
próximo ao Mar Negro. E é a maior cidade da Turquia nos dias de hoje, a quarta maior cidade do mundo, com aproximadamente 15 milhões de habitantes. A religião predominante na região hoje é o muçulmano que domina nessa região. Depois vem os laicos e, na minoria, né, os cristãos e os judeus. Saulo de Tarso, que é um nome hebraico, que significa solicitado, desejado, ele foi batizado por Ananias na cidade de Damasco. E Paulo já era um nome diferente, era um nome romano, significa pequeno, uma pessoa firme, né, de pulso, uma pessoa que tem boas decisões, ambiciosa e planejadora das coisas. Portanto, é o mesmo nome. Quando se fala que foi trocado, né, o nome de Saulo para Paulo, aí um momento de reflexão, porque os significados são diferentes, mas o nome é da mesma origem. Portanto, Paulo era uma pessoa ambiciosa e planejador de todas as coisas. O mesmo que nós podemos dizer das traduções é que nós podemos, né, confirmar que, ao chegar ao nosso conhecimento, o nome Paulo, ele significa pequeno. Essa escrita, né, eu corro para dizer para os irmãos que foi ungida espiritualmente por Deus, porque Paulo se achava no momento ali na prisão, e ele, no momento de reflexão, ele começou a escrever as cartas. E ele escreveu essa carta direcionada a Éfeso, fazendo com que todos pudessem estar ali sentindo, né, o poder de Deus, a graça de Deus na vida de Paulo, diante de uma situação na qual ele estava aprisionado. Nós estamos dentro dos nossos lares hoje, né? Estamos aprisionados por um vírus que nós nem vemos. Por isso é um momento de a gente meditar, irmãos, que se você começar a orar, a buscar ao Senhor, declarar a sua vida íntima para o Senhor, fazer com que o poder de Deus haja na sua vida, você terá mais ou menos essa epístola aos Efésios como uma dica para você. O que foi feito, né? O que Paulo fez, aprisionado, ao invés de reclamar, ao invés de ficar ali resmungando, falando da sua vida, do momento de tristeza, ele começou a adorar a Deus, a buscar de Deus, e Deus deu a ele inspiração para que ele pudesse estar fazendo este compromisso de escrever ao povo santo. O ponto central da nossa lição de hoje é que em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Eu vou estar aqui convidando o nosso irmão Edione, ele vai dar a continuidade e vai assim lecionar toda a lição para os irmãos neste momento. Eu agradeço desde já pela oportunidade e que os irmãos continuem firmes nos caminhos do Senhor, sendo abençoados ricamente pelo nosso Deus. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória ao Senhor por mais esta oportunidade, onde Ele, por sua graça e misericórdia, veio nos conceder mais uma manhã. E nós somos gratos por isso, nos concedendo, mesmo longe, distantes um do outro, o Senhor nos concedeu a oportunidade de estudar a sua maravilhosa palavra, onde essa mensagem estará chegando a cada lar nesta manhã, e juntamente conosco estaremos compartilhando a palavra do Senhor ao alcance de todos. Nossa lição de número 1, 5 de abril de 2020, como já nos foi introduzida, carta de Paulo aos Efésios, saudação aos destinatários, e o nosso texto áureo se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 2. Ele vai dizer: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A nossa introdução, nós iremos começar a introduzir a lição sobre
a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, que por sua vez era considerada a coroa dos escritos de Paulo, ou ainda a rainha das epístolas, porque nela, de certa forma, Paulo vai sobrepujar as doutrinas bíblicas e o propósito de Deus para a igreja divina de uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda. Daí, a igreja de Éfeso vai ser então conhecida como a coroa das epístolas, a coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas, porque nela o propósito eterno de Deus para a igreja está sendo revelado por meio de Cristo Jesus de uma forma mais profunda, de uma forma mais ampla do que as demais epístolas de Paulo, já que, por sua vez, Paulo tem uma das maiores autorias no Novo Testamento, ocupando 13 epístolas na sua autoria. Dessas 13 epístolas, a epístola de Éfeso vai se sobrepujar vai sobressair nesse aspecto, a ponto de ser considerada a coroa das epístolas de Paulo, a coroa dos escritos de Paulo, a rainha das epístolas. Sobre a autoria e a data de Paulo, o costume daquela época, conforme o costume, o autor iniciaria uma carta declarando ali o seu nome, declarando sua identidade. Esse é um dos princípios pelo qual nós vamos considerar a autoria de Paulo, pelo motivo principal, onde o costume da época era iniciar uma carta colocando um nome, revelando a sua identidade. É um princípio pelo qual os teólogos estudiosos concordam, entram no consenso de afirmar uma das principais concordâncias, onde Paulo seria o autor da epístola à igreja de Éfeso. No versículo 1 do capítulo 1 de Éfeso, parte A, ele vai iniciar dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. No livro de Atos, vai mencionar que ele se chamava Saulo, um nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. O importante, nós vamos mencionar aqui, é que, em hipótese nenhuma, Deus nunca mudou o nome de Saulo para Paulo. A questão, como a própria lição nos diz, Saulo era o seu nome de registro, nome de nascimento, nome hebraico, e o seu segundo nome, Paulo, era o seu nome de cidadania romana. Isso era um hábito comum entre os judeus da diáspora ou os judeus da dispersão. Os judeus que tinham se dispersado, além de suas cercanias, de certa forma, vivia de maneira autônoma. Então, os judeus da diáspora, ou seja, os judeus da dispersão, pertenciam-se, então, era autônomo de uma grande metrópole. Em cima disso, eles tinham, foi considerado a eles, pelo imperador Júlio César, dera a eles, aos moradores de Tarso, os direitos e privilégios da cidadania romana. Era um costume daquela época, e os judeus da diáspora, por sua vez, Paulo teve esse privilégio de ter dois nomes. Era um hábito comum. Então, Deus não muda o nome de Saulo para Paulo. Ele simplesmente tinha dois nomes. A assinatura apostólica de Paulo, nas 13 epístolas de sua autoria, Paulo vai iniciar mencionando ali o nome Paulo e nunca Saulo. Se Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, porque em todas as epístolas, então, vem à nossa mente, inicia-se as epístolas falando Paulo, e não o seu nome de registro, Saulo de Tarso. Um dos principais motivos que nós podemos considerar é que provavelmente seria o nome mais apropriado para ele poder evangelizar o mundo gentílico, pelo preconceito que havia entre os judeus a princípio, pelos gentios, pelos samaritanos, todo aquele que não era judeu. Paulo, então, por ser conhecido como o apóstolo dos gentios, aquele que foi em prol da causa, que lutou pela causa dos gentios, estendendo o evangelho além da cerca do judaísmo, o evangelho veio a se estender, por meio de Jesus Cristo na vida de Paulo, a também os gentios. Então, uma das principais, podemos dizer, estratégia que Paulo utilizou para evangelizá-los seria utilizar o nome gentílico, para, de certa forma, se igualar, mostrar que Paulo ele era igual para igual aos gentios. Ele não era melhor que os gentios. Ele estava de igual para poder evangelizar aqueles que também necessitavam do evangelho, assim como nós também nos dias de hoje.
O fato de nós servirmos ao Senhor não nos torna melhor ou superior àqueles que não servem ao Senhor. Muito pelo contrário, ser cristão nunca foi e não é ser perfeito. Ser cristão é reconhecer que somos imperfeitos, repleto de falhas e defeitos, mas que somente Jesus, o único homem que veio nessa terra, que é somente Ele, perfeito, somente Ele, mesmo sabendo o pior sobre nós, é o que mais nos ama. Mesmo sabendo o quão ruim, o quão iníquos é o ser humano, o Senhor Jesus, mesmo sabendo o pior sobre a igreja, é o que mais ama a cada um de nós. Em cima disso fica a nossa reflexão. Ser cristão não é ser melhor que os outros. Ser cristão não é ser superior aos outros. Ser cristão é reconhecer que é imperfeito e que somente Jesus pode nos aceitar sendo imperfeitos, e somente Ele, pela sua graça, nos redime e nos purifica de todo pecado. E o cristão é o único ser humano de toda a face da terra que reconhece que necessita desesperadamente de um Salvador para sua alma perdida. E Paulo vai usar essa estratégia para poder evangelizar o mundo gentílico, para poder estender o evangelho àqueles que também careciam do evangelho do Senhor Jesus. E vamos entender que Paulo também vai dizer que toda vez que ele vai mencionar a sua reivindicação de autoridade apostólica, ele vai dizer que o seu apostolado é pela vontade de Deus. O versículo 1, a parte A do capítulo 1 de Éfeso, ele vai dizer: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. O que ele estava reivindicando ali, o seu apostolado, não era algo que havia sido entregado a ele por homens, instituído por governo humano, mas algo que havia sido dado para ele pelo próprio Jesus Cristo. Ou seja, ele não foi escolhido por homens, mas sim escolhido por Deus. E nesse mundo escatológico que nós vivemos, precisamos recordar algo à nossa memória. O que precisamos é ser aceitos por Deus. Deus não nos obriga que nós devemos aceitá-lo, muito pelo contrário. É Ele que nos aceita. Ele apenas nos notifica que nós devemos nos arrepender. E em cima disso, nós entendemos que a vida e ministério de um cristão não é sobre governo humano, não é uma autocracia humana, mas sim algo que o Senhor nos concede. Porque uma vez que nós obedecemos a Deus, uma vez que nós agradamos a Deus, não importa a quem nós viermos a desagradar, mas se nós desagradarmos a Deus, não interessa a quem vamos agradar nessa terra, vivamos para a glória de Deus. Em uma epístola da prisão, essa epístola, segundo alguns historiadores, foi provavelmente escrita em Roma, enquanto Paulo estava sob uma prisão domiciliar. A Bíblia vai dizer lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 38. Vai ser bem clara. Quando vai dizer, no versículo 38, e entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Um período provavelmente na terceira viagem missionária de Paulo. Nós vamos perceber o quanto Paulo era amado pelos próprios gentios, que até então eram condenados por muitos. Um homem que se empenhou a levar e pregar o evangelho a todas as raças, a todas as cores, altos e baixos, gordos e magros, feios e bonitos, ricos ou pobres. O evangelho não se limita à classe social. O evangelho não se limita a paradigmas, a liturgias. O evangelho não se limita a um governo ou mente humana. O evangelho vai muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. O evangelho é Deus encarnado na terra, onde entregou a sua vida, não por assembleianos,
não por batistas, ou quadrangulares, ou qualquer outra denominação que possa existir. O evangelho que nós devemos levar, assim como Paulo, é a todas as raças, a todas as cores, não olhando etnias, não olhando posses, não olhando bens, mas olhando, é uma alma que necessita do evangelho do Senhor, é uma alma que precisa ouvir a palavra do Senhor. E nada mais oportuno do que este período que estamos vivendo em nosso país, no mundo, uma crise global, para nos trazer à memória que o evangelho vai muito além de que 4 paredes. O evangelho vai muito além de que mera e simples religiosidade. O evangelho, nesta manhã, vai até você, até a sua casa, a cada coração, a cada mente, a cada família. E este evangelho é suficiente para também atingir o seu vizinho, o da esquerda, o da direita, e salvar toda a humanidade. Porque se estamos aqui hoje, não é porque somos bons ou muito menos merecedores, mas porque a graça de Cristo nos alcançou sobremaneira, que nos concedeu mais uma chance muito oportuna de vida, na qual nós vivemos para a glória do Senhor. Então essa epístola, que provavelmente foi escrita em Roma, vai nos dizer que Paulo vai se identificar como o prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, o preso do Senhor. Será que nós hoje também vivemos nessa condição como prisioneiros do Senhor? Isso nos faz refletir, porque nós devemos levar a nossa mente a ser cativa da palavra, do evangelho do Senhor. Talvez não presos literais, mas será se nós hoje podemos nos considerar também como prisioneiros do Senhor? Aqueles que vivem e trabalham pela causa do Senhor Jesus Cristo? Traz-nos uma rápida reflexão, onde ele também vai se considerar como o embaixador em cadeias. E essa carta, que foi enviada provavelmente em uma prisão domiciliar, enviada do cárcere, vai ser considerada como uma das epístolas da prisão, juntamente com a carta aos Filipenses, aos Colossenses e ao Filemão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são consideradas como as epístolas da prisão. A data sobre quando a carta foi escrita ainda é um pouco indecisa, ainda não é uma verdade absoluta, mas alguns teólogos e historiadores conseguiram aproximar algumas datas, onde essa carta, onde Paulo esteve em prisão domiciliar por 2 anos, em Atos 28, 30, provavelmente, entre 60 a 62, foi o período da prisão de Paulo. Então, fazendo uma rápida pesquisa, provavelmente essa carta foi escrita entre 61 a 62 depois de Cristo, já que Paulo ficou preso aproximadamente 60 a 62, a carta foi presa, a carta foi escrita aí entre 61 a 62 depois de Cristo. Glória a Deus. Em Atos 28, capítulo 30, vai dizer o seguinte: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto viam vê-lo. 31, pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade das coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Foi uma prisão domiciliar onde Paulo aproveitou aquela oportunidade para também divulgar a palavra do Senhor, pregar o evangelho, onde talvez o seu corpo estava preso, mas o seu coração, a sua boca, os seus olhos e os seus ouvidos estavam abertos ao evangelho do Senhor Jesus. A maior prisão que existe na vida do ser humano é a prisão da mente, onde o ser humano fica cativo na sua mente, muitas das vezes com senso de inferioridade,
ou talvez de superioridade, insignificância ou algo do tipo. No tempo ao qual vivemos, o ser humano é acometido por 3 fatores principais que afetam o seu emocional. O primeiro elemento que afeta o ser humano atualmente é a depressão. O segundo é o estresse. E o terceiro é a ansiedade. A depressão nada mais é do que o excesso do passado. O estresse é o excesso do presente. E a ansiedade é o excesso do futuro. Então que nesta manhã, esse evangelho venha também chegar a você, no seu lar, no teu coração e na tua mente, que você venha entender que Jesus é o equilíbrio da sua alma, que mesmo que as circunstâncias exteriores não sejam favoráveis, o seu interior se regozije no Senhor, porque a sua paz vem dele e somente nele. A nossa paz e descanso não se encontra em algo que é momentâneo, terreno, passageiro, mas o nosso descanso, o regozijo da nossa alma, se encontra em Cristo Jesus, que não é passageiro, Ele é eterno, e nele nós podemos confiar, nele nós podemos descansar, porque ainda assim como Paulo, o nosso exterior, o nosso corpo, essa carcaça na qual nós vemos, esteja presa, a nossa mente ainda está liberta, porque ela vive em Cristo Jesus, e lá nós descansamos, lá nós vivemos, lá nós nos regozijamos, para a glória de Deus. Nosso próximo ponto: destinatários. E o primeiro subtópico que vamos encontrar vai ser a cidade de Éfeso. Essa cidade de Éfeso foi fundada por volta de 1050 a.C. Se tornou de um centro comercial por ser uma metrópole, um porto marítimo, uma cidade bem desenvolvida, bem desenvolta. Era uma cidade que de certa forma possuía um giro capitalista muito bom, era alta a movimentação de mercadorias. Era então uma cidade estratégica, onde Paulo pôde fazer uso da mesma para divulgar o evangelho às demais extensões daquela. Podemos aqui perceber que Paulo era um homem de visão, que tinha estratégia, sabia onde investir, sabia o momento de trabalhar, o momento de fazer a sua estratégia. E ele usou e fez bom uso deste método, dessa estratégia que Deus lhe concedeu. Ela era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Era uma cidade grande. Por ser uma metrópole, era mais fácil divulgar o evangelho a partir daquela, por ser a capital, por ser a metrópole. E cima disso nós conseguimos perceber, onde aquela cidade também possuía uma religiosidade. E aqui vamos encontrar um impasse. A religiosidade de Éfeso foi algo que de certa forma começou a contestar contra Paulo. Motivo qual? Onde aquela cidade abrigava o templo da deusa Ártemis, ou Diana, conforme a religiosidade grega, a deusa da fertilidade, a deusa dos animais, ou até mesmo a deusa dos partos. Em cima disso nós conseguimos perceber que Paulo vai começar a ter alguma dificuldade, pois ele estava lidando com uma cidade pagã, um povo que era envolvido com a idolatria, e quando Paulo prega contra a idolatria, ele estava de certa forma começando a afetar a economia da cidade, porque aqui nós entendemos que a sua maior fonte de renda eram os nichos de prata que eram vendidos do templo. Essa foi a razão pela qual os moradores ficaram alarmados, porque o evangelho começou a afetar a sua economia pagã, começou a afetar o seu bolso, começou a afetar a sua renda. E os nichos de prata seriam miniaturas do templo, feitos de prata, eram comerciados
comercializados, ali nós conseguimos ver como que a cidade era pagã, e eles se sustentavam, em sua maioria, pelo paganismo que era alimentado no meio daqueles. Aqui conseguimos perceber que Paulo estava enfrentando uma sociedade idólatra, onde idolatrava uma deusa pagã. E hoje em dia, qual é a idolatria que nos impede de viver plenamente o Evangelho do Senhor Jesus? O que é que temos idolatrado, que tem nos impedido de servir ao Senhor Jesus? Não falo de ser religioso, eu falo de ser cristão. O que nos impede de viver o cristianismo que Cristo pregou nessa terra e viveu? Talvez a idolatria do ego, do orgulho, talvez a idolatria de um filho, do cônjuge, da casa, do carro, dos bens, das posses. O que é que tem tirado a nossa atenção de não servir ao Senhor verdadeiramente? Paulo veio ensinar o Evangelho para que o povo viesse a entender que Jesus Cristo é tudo em todos, e que se eu não tenho Jesus, ainda que eu possua muitas coisas, eu ainda não tenho nada que vale a pena eu ter. Porque uma vez que eu tenho Jesus, eu tenho tudo que eu necessito, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Consolador, Ele quem nos disciplina, Ele quem nos exorta, é Ele que nos estende a mão, Ele que nos abraça, Ele que é a nossa provisão, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Assim como Paulo, vamos também pregar o Evangelho, mas nessa manhã, não aos seus vizinhos, não aos seus familiares, mas a você mesmo, que está ouvindo essa live nesta manhã, a você, a sua casa, aqueles que convivem com você, o que tem impedido vocês de viver o Evangelho de Cristo. Estamos vivendo um período que já anuncia o tempo dos fins. Estamos vivendo um período que já anuncia há muito tempo a volta muito breve do Senhor Jesus. Que pode ser agora, daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, mais tarde, à noite, de madrugada, não sabemos. Só sabemos que Ele vem. E esta lição é a primeira do trimestre, ou talvez pode ser a última que nós estudamos nessa manhã. Não sabemos do futuro, muito menos do porvir, mas viva o presente para a glória do Filho de Deus. A igreja de Éfeso, terceiro subtópico do segundo tópico da nossa lição, vai dizer que Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. E neste período, nós vamos aprender que quando Paulo chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus nas sinagogas por um espaço de 3 meses. Aqui vamos encontrar talvez um impasse, mas quando Paulo chega, ele encontra 12 discípulos, haviam sido batizados pelo batismo de João, mas ainda não conheciam o Espírito Santo. Paulo então impõe sobre ele as suas mãos. Impondo sobre ele as suas mãos, eles recebem 2 dons: o dom de falar em línguas e o dom de profecias. Dons estes que foram uma capacitação espiritual para o seu ministério, um revestimento de poder da parte do Espírito Santo, ou de conhecer o Espírito Santo através desses dons. E
Paulo vai continuar a pregar o evangelho, evangelizando os judeus nas sinagogas, por um espaço de 3 meses. E em cima disso, os grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. E lá vamos aprender que Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou a igreja. Algo que nós vamos aprender no decorrer da vida, que nessa vida cristã, pastor não tem igreja, mas a igreja sempre vai ter um pastor. Em cima disso, o sumo pastor, Jesus Cristo, ele não se esquece das suas ovelhas. Ele não esquece da minha vida, da sua casa. Ele vê a cada um de nós a todo instante e conhece cada ser humano. Então, não murmure, não desespere, não perca o equilíbrio, não perca o controle, muito pelo contrário, busque o Espírito Santo ainda mais sobre a sua vida, busque o Espírito Santo ainda mais sobre a sua casa, busque o Espírito Santo de Deus ainda mais sobre a sua família, porque Deus se manifestou na forma de Pai, criando todo ser humano, criando toda a terra, tudo quanto existe, um Deus triuno. Deus se manifestou na forma de Filho, entregou a sua vida carnal por amor a cada um de nós. O Filho foi à eternidade, foi glorificado, está à direita do Pai intercedendo por nós, mas Deus continuou manifestando ao ser humano. Dessa vez, Ele veio se manifestando na forma de Consolador, o Espírito Santo. E este Deus, que acompanha a cada instante, cada momento da sua vida, Ele está nesta manhã, não sei por qual motivo ou razão, mas lhe permitindo estudar esta lição, esta palavra, para que viesse adentrar o seu lar, edificar o seu coração, a sua vida, a sua família, para que você viesse a entender: o tempo passa, a crise chega, a crise vai, a crise vem, mas Jesus é o mesmo, e Ele é imutável. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele falou que vai voltar, Ele vai voltar. E essa é a esperança que regozija a nossa alma e que alegra o nosso coração, de saber que Jesus Cristo, o nosso sumo pastor, o nosso Criador, autor e consumador, zela por cada um de nós, cuida de cada um de nós. E ainda que as tempestades da vida assolem o nosso barco, Ele permite a tempestade, mas não perde o controle da sua vida. Saudação epistolar, que é o nosso próximo subtópico, 4º subtópico, onde vai falar que a saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo, onde ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Aqui vamos entender que aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Porque ser santo não é ser perfeito, muito pelo contrário, é se limpar todo dia, é reconhecer que é imperfeito, e que se Deus nos concedeu mais um raiar de um novo dia, é mais uma oportunidade que Deus nos concede de nos arrepender dos nossos erros passados, do dia de ontem, e nos tornarmos seres humanos melhores nos dias de hoje. Ser cristão é ser imperfeito, se aperfeiçoando em Cristo Jesus a cada nova oportunidade que Ele nos conserva em fôlego de vida. E Ele vai dizer ainda, Ele cumprimenta com as palavras graça e paz. Palavras abençoadoras, sublimes. É uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus a cada um de nós.
Graça e paz seja com você. Graça e paz seja com a sua casa, com a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo venha ao seu alcance. Porque não tem como ter paz se não tiver a graça de Jesus. A paz que o mundo nos oferece é passageira, limitada e superficial. A paz genuína nós só teremos ela e temos ela em Cristo Jesus, porque a graça nos alcança, onde Ele veio ao nosso encontro, nos perdoa, nos purifica, nos redime de todo o pecado. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com a sua família. E quando os destinatários dessa carta, nós vamos entender que, segundo alguns intérpretes, essa carta é considerada como uma epístola circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das igrejas da Ásia. Segundo os estudiosos, essa carta, por ser uma carta circular, por não ter um destinatário concreto, vamos entender que era uma carta que iria circular pela Ásia, onde o Evangelho iria ser compartilhado. Motivo esse pelo qual nós também entendemos que o propósito e a mensagem era unânime, não era específico a uma igreja, mas sim na igreja geral, na igreja global, na igreja gente, falando de unidade, onde Jesus Cristo é o cabeça e nós somos corpo, e esse corpo precisa ser controlado e dirigido por Jesus Cristo. Nosso terceiro tópico e primeiro subtópico vai falar de o propósito da mensagem. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico em outras cartas de Paulo, mas algo que vamos aprender aqui. Havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios, magia, mas que agora se reuniram com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo estava no controle do universo inteiro. Então, um simples objetivo primário. Vamos perceber aqui que a mensagem também estava, de certa forma, abrangente a novos convertidos. No âmbito geral, iria também atingir e abraçar aquelas pessoas que haviam vindo recentemente do ocultismo, que era envolvido com o paganismo ali de Éfeso. Em cima disso, a mensagem de Paulo era destinada também aos novos convertidos, para ensinar-lhes as doutrinas da verdade, da graça e do poder de Deus, ensinando-lhe a mensagem da cruz que havia de ser transmitida a toda a metrópole e a sua região. E em cima disso, o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Porque eu aprendo que servir a Jesus não é ser religioso, porque Jesus não é uma religião. Jesus é uma vida que entregou-a por nós, para que hoje nós pudéssemos viver a vida que Cristo morreu para que vivêssemos. Porque Paulo, ainda na sua vez, em Gálatas 2:20, vai dizer que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava anunciando a eles a verdade do Evangelho, onde ser cristão não é mais viver para você, a viver para a glória de Cristo. Martinho Lutero disse que quando ele desceu aos tanques batismais, ele achou que o velho homem tinha morrido,
Mas pouco tempo depois, ele descobriu que o danado sabia nadar. Viver para a glória de Cristo não é fácil. E por isso o Consolador foi nos enviado para nos ajudar, para nos exortar, para nos despertar, para nos levantar a entender que Jesus Cristo é uma vida. Nós devemos viver essa vida com todo gozo e toda alegria, porque Ele é a vida abundante e Ele é o caminho para a vida eterna, e somente nele não há outro caminho fora dele. E é por isso que nós vivemos e entendendo que Jesus Cristo é uma vida, além de religiosidades, além de placa, além de 4 paredes. Ele é uma vida, e essa vida também pode te alcançar agora, no seu lar, na sua família, e abraçar a todos vocês, que vocês venham a entender que Ele ainda é o pastor da sua vida e da sua casa. Sobre essas premissas, podemos então considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos o corpo do Senhor Jesus, talvez fisicamente distantes, mas espiritualmente constantes. Espiritualmente, estamos ligados à mesma cabeça, ao mesmo Senhor, ao mesmo pastor, a Jesus Cristo. Porque em Jesus, nós somos religados ao Pai, porque o propósito do Evangelho não é, e nunca foi, distribuir bênçãos, mas sim, nos reconciliar com o Pai, o nosso Criador. Segundo subtópico e último tópico da lição, vai nos falar sobre a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim nós vamos classificar os desdobramentos destes assuntos com os seguintes eixos temáticos. O primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. O terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. O quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. O quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito Santo. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. O primeiro vai falar da consumação do plano eterno de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Relembrando o que acabamos de dizer, Jesus é o que nos reconcilia com o Pai. João capítulo 14, versículo 6 vai nos dizer: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, e fora dele não existe outro caminho. É somente por ele, é através dele, que a igreja do Senhor Jesus é salva. Porque no Calvário, Ele pagou a nossa dívida. No Calvário, Ele pagou os nossos erros, apagou nossas transgressões. E se você quer uma definição de amor, não vá ao dicionário, ou talvez ao Google. Olhe para o Calvário. Lá está a maior definição de amor que o ser humano pode ter. Lá está a definição de amor
o motivo pelo qual a igreja ainda está de pé, o motivo pelo qual você ainda respira, o motivo pelo qual você ainda não foi consumido pela ira divina, é a consumação do plano de redenção em Cristo Jesus. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. O Espírito Santo convence o ser humano de todo o pecado. É o Espírito Santo que nos ajuda a vencer nossas batalhas diárias. João Calvino disse: trabalhai e labutai. Trabalhai e labutai. Isso é uma batalha diária. Diariamente, a cada raiar de um novo dia, trava-se uma batalha no seu subconsciente, na sua carne, contra o seu espírito, onde você mesmo não consegue vencer. Você com suas próprias forças não consegue, porque as nossas obras em si mesmas são mortas, mas pela fé em Cristo Jesus e no Espírito Santo, Ele vem ao nosso encontro e nos dá força para resistir aos pecados deste mundo, para resistir ao nosso eu, para resistir nossos desejos cobiçosos, para resistir nossas vaidades, resistir nossos anseios, nossas atitudes desesperadas, afadigadas, desequilibradas. Ele é o nosso equilíbrio, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa ponte que nos liga ao Pai. Ele que nos reveste com o seu poder, nos abraça em meio à escuridão da vida e nos revela que aquele que é oprimido pela pressa, uma alma cativa pela sua ansiedade, precisa entender que somente em Jesus Cristo, aquele que confia no Senhor, consegue ver a sua mão em cada detalhe, em cada episódio da sua vida. Ponto 3, já estamos encerrando, vai dizer que a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. É a cruz de Jesus que nos reconcilia com nosso Pai Celestial. É pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o grito de Deus para toda a humanidade. Você não pode salvar a si mesmo. A cruz de Cristo é o grito de Deus para você nesta manhã. Você não pode salvar a você mesmo. A cruz de Cristo é o grito de Deus nos revelando o quão ruim é o pecado do ser humano. A cruz de Cristo grita duas coisas para mim todos os dias: você é indigno, porém amado. E é por isso que você ainda vive. É porque a cruz tem te reconciliado com o Pai. É pela cruz de Jesus que nós ainda estamos vivos. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Deus revelando o seu trabalhar, as suas vontades, aquilo que Ele quer, através do Espírito Santo. Porque Deus, o Espírito Santo, nos instrui e nos direciona a viver os mistérios de Deus nessa terra, onde muitas das vezes não entendemos, e vai ter porquês da vida que você realmente não vai encontrar uma resposta. Vai ter fases, momentos da vida que você não vai entender o porquê, mas talvez porque não é para você entender, é para simplesmente confiar e saber que aquele que entrou com você nessa batalha é fiel para passar com você e chegar ao final. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Aqui nós entendemos
E repito, Jesus não é uma religião, Jesus é uma vida. E essa vida, na qual Paulo disse que ele morreu para ele mesmo e vivia em Cristo, onde já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oxalá, queira Deus, que nós também possamos dizer essa mesma palavra com fé, que Paulo disse todas as manhãs, onde já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque é pela cruz de Cristo que é crucificado nossos desejos. É a cruz de Cristo que crucifica nossos anseios, nossa carne, nossos desejos descontrolados, nossas vontades cobiçosas, nossas iniquidades que gritam a cada manhã querendo o pecado, querendo aquilo que é ruim. E não adianta você tentar mentir. Pode negar com a boca, mas sua consciência sabe. Somos miseráveis pecadores, onde por graça e infinita misericórdia fomos reconciliados pela cruz de Cristo, não por merecimento, não porque somos dignos de alguma coisa, mas porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nisso nós entendemos que reconciliados em Cristo Jesus, a cruz salvífica de Jesus, o Espírito Santo que nos ajuda, que nos consola, que nos instrui, que nos direciona, que nos reveste de poder, que te alcança nesta manhã na sua casa, que alcança o teu coração, a tua mente, que retira essa preocupação, que afaga o teu coração e que tranquiliza a tua alma, dizendo que o bom pastor está sobre o controle da tua vida. E que assim como Paulo, que enviou a mensagem, a carta de Éfeso, que esta palavra também seja enviada ao seu lar e à sua família. Então, portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que ainda se espera que a igreja faça. A epístola paulina vai revelar essa combinação de doutrina, de fé, de vida prática, de cristianismo, de evangelho, nos levando a viver a verdade de Cristo, a plenitude do Espírito Santo, onde Jesus é o centro de tudo, em todos nós, e fora dele não há salvação, fora dele não existe evangelho. Não estamos congregando, mas somos cristãos servindo ao mesmo Espírito, servindo ao mesmo Deus, na mesma mente, a mesma cabeça. Conclusão, para a gente poder finalizar, retornar a palavra ao nosso superintendente Jonathan. Vai dizer assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Que esta lição nessa manhã seja um alerta, seja um revestimento de poder para você, para o seu lar, para a sua família. Neste período de escassez para muitos, de desesperos para outros, de ansiedade para alguns, que esta palavra nesta manhã conforte e console a sua alma, que essa palavra exorte a sua vida, que essa palavra discipline a sua mente, que essa palavra te abrace nessa manhã com todo o poder, com toda a graça, com toda a paz, que venhamos a entender que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente, e é simplesmente por Ele, é através dEle que a igreja subsiste, e é apenas por Ele. Deus abençoe o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade e retorno a palavra ao superintendente Jonathan. Deus abençoe.
Glória a Deus. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vimos aí que, através da ministração do nosso superintendente Edione, essa lição da carta aos Efésios, a saudação aos destinatários, foi muito bem colocada. Que nós possamos aprender mais e mais, estudando em nossos lares, fazendo com que nós mesmos venhamos buscar de Deus a edificação na Tua palavra. Vimos também que queremos relembrar, tudo que foi colocado aqui de maneira bem simples, que nosso Senhor Jesus continua sendo a cabeça da igreja, e a igreja é o corpo. Nós temos essa missão na nossa vida em anunciar para todos e quanto querem ouvir a palavra do Senhor. Essa primeira lição falou da carta aos Efésios, ao povo que ali se encontrava e aos seus discípulos. São 13 lições da igreja eleita, essa lição maravilhosa que nos foi presenteada nesse trimestre, E se necessário for, irmãos, estaremos aqui transmitindo para todos vocês, mas se Deus permitir, voltaremos a reunir presencialmente, muito em breve. Seja feita a vontade de Deus. Quero nessa oportunidade agradecer a Deus, em primeiro lugar, e ao pastor regional, nosso pastor Jerônimo, e todos os membros da Assembleia de Deus da região de Nova Contagem que nos ouvem e assistem neste momento. Em especial, quero agradecer também ao nosso coordenador de som, nosso irmão William, ao Breno, que está aqui conosco, dando essa assistência para nós, que se fôssemos depender de outros meios, estaríamos um pouquinho apertados, porque a tecnologia faz quem conhece, Quem sabe como funciona. Então, nos acompanhou aqui nessa transmissão também o nosso irmão Lisney, nossa irmã Eula, está aqui conosco, vendo e assistindo a essa aula. Que Deus fale mais no teu coração, meu querido, que o Espírito Santo de Deus faz reinar a paz e a alegria em seu coração. Vamos orar em prol do nosso povo, em prol dos irmãos, em prol da nossa pátria, pelo nosso presidente Bolsonaro, e pelo mundo todo que vive essa grande aflição nesse momento. Eu gostaria de convidar aqui nosso professor Lisney para estar fazendo essa oração e encerrando assim a nossa escola bíblica dominical. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa abençoar a cada um, dar paz, alegria e harmonia na tua casa, no teu lar e na tua vida, nessa manhã maravilhosa. Lisney. Amém. A paz do Senhor. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que nos desse condições, Senhor, de estar aqui transmitindo e aprendendo, Senhor, a tua palavra. Senhor Jesus, que o Senhor esteja neste momento com cada pedra que vive, com cada ovelha do seu pasto, com cada crente, com cada pessoa que tem vontade ainda de crer, Senhor, com cada pessoa que está a caminho, Senhor, com a pessoa que está em casa, com a pessoa que está assistindo neste momento, ou que vai assistir posteriormente, Senhor. Que o Senhor Jesus venha abençoar as nossas autoridades, tanto da situação como da oposição, os membros dos 3 poderes, Senhor, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o nosso prefeito, o nosso governador, os nossos vereadores, os nossos parlamentares, o nosso pastor regional, o nosso pastor presidente, os pastores das demais denominações, Jesus, todos aqueles que honram e temem ao seu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.